Então 2 testemunhas têm que ficar olhando para o céu, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Então quando Jesus disse, a respeito daquele dia, ninguém sabe o dia e nem a hora, Jesus estava supostamente pensando na festa das trombetas, que está escrito que é mês 7, dia 1. Ah, mas o dia 7 e a hora certa ninguém sabe. O que importa isso? Se tem uma janela ali de 2, 3 dias no máximo, não importa saber, vai perder a salvação por causa de 2, 3 dias? Eu não sei, eu não sei, a besteira é tão grande. Olha a outra contradição. Vocês entenderam o que eu falei, né? Do dia e a hora. O que importa é você saber o dia e a hora exata, se você sabe que é ali entre 1 e 2 dias, no mês 7. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra, isso daí não faz o menor sentido, porque todas as festas, nas suas datas específicas, elas têm um início na lua nova. Por exemplo, a festa da Páscoa é dia 14 do mês 1, certo? Só que 14 dias antes tinha que ter 2 testemunhas olhando para o céu para determinar quando que ia ser a lua nova. Não era assim? Ou seja, não foi no primeiro dia. A festa dos tabernáculos não é no primeiro dia do primeiro mês, mas tem que ter lá as pessoas todos os meses. Tem até os sacrifícios determinados para cada mês, cada início de mês. Está em Números 28. Ou seja, isso perde completamente o sentido. Agora presta atenção em uma outra contradição. Se Jesus vem mês 7, dia 1, ou seja, não é que dia 1 ninguém sabe quando que é dia 1, né? Não importa, é uma janela de 2, 3 dias. Mas hoje já está tudo pré-estabelecido. Ninguém precisa ficar olhando para a lua para saber, não. Israel já sabe, através do computador, já tem tudo pré-estabelecido. Quando que vai ser a lua nova? Todos sabem. E quando Jesus falava isso, que ninguém sabe o dia e nem a hora, ele estava falando para o futuro. Então, não faz sentido isso. Então, os pré-tribulacionistas, no caso esse daqui e outros, falam que Jesus vem na festa das trombetas. Aí, mês 7, dia 1, Jesus veio na festa das trombetas. Aí se cumpre trombeta na data exata, não é? Mês 7, dia 1, na data exata, continua as festas sendo cumpridas nas datas exatas. 10 dias depois, tem que ter expiação. Por que não vai ter expiação 10 dias depois? E 5 dias depois o povo tem que ir para o tabernáculo, que todos sabem que é o milênio. Ou seja, depois da vinda de Cristo no mês 7, dia 1, que foi determinado por 2 testemunhas, só tem mais 15 dias para a gente ir para os tabernáculos. No entanto, eles afirmam que quando Jesus vem mês 7, dia 1, na festa dos tabernáculos, na festa das trombetas, ainda tem mais 7 anos para frente. Ou seja, quebrou a cronologia. Jesus cumpriu Páscoa na data certa, Jesus cumpriu Asmos, cumpriu Primícias, cumpriu Pentecoste, tudo nas suas datas certinhas. Aí passaram-se quase 2000 anos, Jesus cumpriu trombetas, arrebatou a igreja na data exata. A expiação e os tabernáculos, não, é só 7 anos depois. Isso faz sentido para você? Ou seja, tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Eu quebro a cronologia do tempo das festas, porque eu quero que seja assim. Então, irmãos, são essas heresias que estão sendo sustentadas por esses canais, por pessoas que estão repassando isso. Você acredita nisso? Então tem pessoas esperando Jesus dia 23 de setembro de 2017. Está esperando aí um arrebatamento na festa das trombetas. Ou seja, eu quero ver quando chegar essa data, o que eles vão fazer. Muitos vídeos vão ser retirados dos canais. E eles vão fingir que não ensinaram nada disso. Vocês vão ver isso. Muitas outras heresias também concordam com essa heresia aqui. Então, pessoas vão retirar o vídeo do canal, vai fingir que não ensinou nada disso. E vão se esconder. Aí vai passar um tempo e vai começar a procurar outra coisa para falar. É isso que vai acontecer em 23 de setembro de 2017. As pessoas vão ver quantos falsos profetas estão por aí, ensinando besteira. Então fica aqui uma análise para você que tem a mente atenta. No vídeo, eles usam o arrebatamento da igreja na festa das trombetas e afirma que nesse dia ninguém sabe o dia nem a hora. Mas no próprio vídeo foi falado que é possível o arrebatamento da igreja dia 23 de setembro de 2017. Acabou de dar o dia, o mês e o ano. Só faltou dar a hora. À meia-noite, né?
segundo a parábola das 10 virgens, meia-noite vem o noivo. Então eu não sei como eles não conseguem olhar para essas contradições. Infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso. O pré-tribulacionismo sustenta todas essas heresias, tirando essas coisas de astronomia e astrologia, sabe? Mas o pré-tribulacionismo também sustenta isso, que Jesus vai vir na festa das trombetas. Então Jesus vai vir na festa das trombetas, cumpriu trombeta no mês e no dia certo, que depois decretado por 2 testemunhas é o dia da lua nova, é essa a festa das trombetas, Jesus vem. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora, mas vão estar ali, esperando, olhando para a lua, vendo o dia e a hora. Então é a festa das trombetas, Jesus vem. Cumpriu a festa das trombetas no tempo exato, mas expiação e tabernáculos não, porque ainda tem 7 anos de espaço. Então não faz o menor sentido isso. Então, irmãos, eu vou finalizar esse vídeo fazendo uma leitura de uma matéria que eu encontrei, falando da diferença entre astronomia e astrologia. Não sei se você vai poder compreender tudo através da minha leitura, então você deve buscar isso por conta. Busca no Google a definição, as diferenças entre astronomia e astrologia, também as semelhanças que existem, e aí você vai buscando outros materiais para ver se há divergência, concordância, mas pelo que eu pude entender, vai ser isso daí, basicamente isso que você está lendo, e no final das contas, essa linha de pensamento falando que supostamente haverá um arrebatamento dia 23 de setembro de 2017, baseado tanto em astronomia como astrologia, e apenas em alguns textos bíblicos, abandonando todas as demais profecias, não passa de uma grande heresia, tá bom? Então eu vou fazer a leitura aqui para vocês, e aí, após a leitura, eu finalizo o vídeo, e aí fico de fazer um vídeo focado em Apocalipse 12, mas até que eu faça esse vídeo, porque dá um pouco de trabalho, vocês vão assistindo os vídeos que eu vou deixar também no final do estudo. Um vídeo onde eu gravei no carro, falei de Apocalipse 10, 11, 12, 13, contextualizei ali muitas coisas, e eu acho que também posso ter falado algo sobre Apocalipse 17, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu fiz o que eu pude, né, atendendo alguns pedidos de alguns irmãos comentando sobre Apocalipse 12, e aí a gente vai construindo mais a ideia. Pode ter certeza, dia 23 de setembro de 2017, a única coisa que vai ficar sendo conhecida entre nós são os falsos profetas e as heresias que são ensinadas, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, se você não tiver inscrito, compartilhe o vídeo, isso é muito importante, eu conto com vocês para compartilhar o estudo. E já agradeço os irmãos que estão compartilhando. Entenda a diferença entre astronomia e astrologia. A astronomia e a astrologia possuem uma origem comum, porém os seus profissionais têm formação e objetivos muito diferentes. A astronomia e astrologia são 2 termos bem próximos etimologicamente falando, sendo que o primeiro significa lei dos astros, enquanto que o segundo significa estudo dos astros. Ambas as palavras são interpretadas diretamente do sentido grego da sua origem. Entretanto, existem importantes diferenças entre elas. A definição de astronomia. Denomina-se astronomia a ciência responsável pelo estudo dos planetas, estrelas, satélites, cometas, sistemas solares, constelações e nebulosas. Trata-se dos conhecimentos científicos referentes à parte física dos astros, como a sua posição, tamanho, localização, etc. Além de se dedicar ao descobrimento de novos astros celestes e de nomeá-los. Esta ciência exata e natural se preocupa com a origem, evolução, composição, classificação e dinâmica de todos os corpos celestes. O trabalho de um astrônomo profissional envolve a sua formação superior, com o domínio de áreas do conhecimento como a física e matemática, aliado a uma boa habilidade observacional e aguçado senso crítico. É uma das mais antigas ciências, datando de épocas da antiguidade, tendo origem em práticas religiosas pré-históricas. A definição da astrologia. A astrologia é considerada uma pseudociência ou crença pseudocientífica, uma vez que segue um sistema de crenças não provadas.
estuda e influencia do movimento dos corpos celestes nos comportamentos e interações dos seres humanos. Aqui ele está falando da astrologia, a definição de astrologia. O trabalho dos astrólogos, com uma construção de horóscopos e mapas astrais, está relacionado com o aspecto místico que o universo desperta no ser humano. A astrologia é ainda definida por alguns astrólogos como arte, vidência ou linguagem humana. A diferença entre astronomia e astrologia. A distinção entre astronomia e astrologia é clara. No entanto, nem sempre foi assim. Por muito tempo, a astrologia foi entrelaçada com a astronomia. A ciência moderna, fruto da teoria de observação, surgiu em meados do século XVI e início do século XVII. A astronomia e a astrologia possuem uma origem comum, porém os seus profissionais têm formações e objetivos muito diferentes e não devem ser confundidas. Confira a seguir um resumo das diferenças entre os termos. Ponto 1. A astronomia é uma ciência, obedece à metodologia científica, enquanto que a astrologia é considerada uma pseudociência ou crença pseudocientífica. Ponto 2. A metodologia de estudo da astronomia baseia-se na lógica e dedução, enquanto a astrologia engloba a intuição e a comparação entre os astros e os seres humanos. Ponto 3. A astronomia estuda a relação física entre os corpos celestes e os fenômenos que os envolvem. Já a astrologia busca conhecer o movimento dos astros e o seu efeito sobre os humanos. Então existe uma certa diferença entre astronomia e astrologia. É claro que você tem que ler essa matéria, você tem que buscar outras informações de outros lugares para ver se eles têm a mesma opinião ou divergem entre si, para entender direito isso. Mas pelo que eu consegui entender, esse estudo de Apocalipse 12, que é uma grande heresia, ele é baseado na astronomia e na astrologia, não somente um. Ele usa de ambos os casos. Embora as pessoas podem discordar dessa minha opinião, ainda que fosse somente astrologia ou somente astronomia, não muda o fato de que é uma heresia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até os próximos vídeos.